provocações, você vendo como você se posiciona em relação a isso. Absolutamente, fiquem à vontade, a gente vai fazer uma conversa aqui, claro que pessoalmente a gente teria uma interação bem mais, né, próxima, né, com mais empatia, mas a ideia aqui é que a gente estimule diálogos que casem, né, com toda a estrutura de trabalho que vocês vêm desenvolvendo e tragam essas provocações para a gente conversar um pouquinho sobre como isso vem acontecendo nessa trajetória aí da inserção da mulher no mercado tipicamente masculino. Bom, primeiro eu vou contar, assim, brevemente como que aconteceu esse encontro com a Márcia. Nós temos uma amiga em comum, e aí lá nós fomos virtualmente apresentadas, a gente perdeu a oportunidade que a gente teve de se encontrar por conta de um dia em Manaus, eu falo, e aí ela chegou depois, né, naquele dia. Enfim, mas uma mulher muito importante no cenário das investidoras anos no Brasil, e de muitas formas é uma mulher muito à frente do tempo dela, tanto de referência no setor de tecnologia quanto no mercado financeiro. Nós fizemos um trabalho ano passado sobre mulheres trabalhadoras no setor de tecnologia, no Vale do Pinhal, ano passado, né? Exato. No Vale do Pinhal seria o Vale do Silício brasileiro. Né? E foi muito interessante a gente ver como, sim, tem mulheres, mas a questão dos lugares que são muitas mulheres, hoje tem muitas mulheres que estão no mercado, e fazendo isso. Então, eu achei interessante alguém que já está há muito tempo nessa estrada, né? Uma mulher que já está há muito tempo nessa estrada, para contar. Primeiro, porque tem uma perspectiva incrível, tem uma formação acadêmica que está lá no post, que vocês viram, né? Mas para contar para a gente, assim, no real, não faz muito por teórico, né? Mas no real, quando a mulher vai para esses setores, o que ela tem que enfrentar? E aí, Márcia, eu queria que você, por favor, falasse da sua trajetória e, em seguida, você respondesse, acho que a questão de $1 milhão, que é assim. O que você acha que você enfrentou e enfrenta de desafios que acontecem só porque você é mulher? Se você não fosse mulher, você não enfrentaria. Muito bem, um desafio aí à altura, né, da doutora Carla, que nos inspira aí diariamente, né, com seus estudos, seus pensamentos. Eu acho que é uma grande alegria a gente encontrar em vocês esse apoio, essa referência de que, em alguns casos, né, em que a gente imagina que será que realmente foi uma postura pessoal minha ou é o ambiente, né, que você está inserido que está indo a favor ou relativamente contra, né? E a gente começa a entender que existe uma construção social em cima de mulheres que romperam um pouco padrões naquilo que a gente socialmente colocou como padrão, né? Porque teoricamente a gente poderia estar num ambiente comum, né, de trabalho e de evolução. Mas eu vou contar um pouquinho a trajetória né, nesse meu mundo, né, de tecnologia, inovação e agora recentemente fortemente inserida no mercado financeiro. Quando eu comecei essa jornada, não foi realmente uma escolha, hoje eu percebo, não foi uma escolha completamente autônoma, mas uma escolha em relação a essa organização patriarcal que a gente fala tanto, né? Em que dentro da família, né, eu sempre tive muito apoio, sem distinção entre irmãos e irmãs, né, 2 irmãs e um irmão. Então, na minha formação, desde lá o ensino fundamental e médio, sempre a transação de valor era em cima do reconhecimento pelo bom estudo, né? Então, isso facilitou muito. Então, essa questão do pai, né, empoderar a sua filha, em poder gostar, por exemplo, né? Tudo bem, né? Tinha lá uma certa cadência natural de você gostar de brincadeiras mais femininas, mas não tinha problema nenhum se você saía, por exemplo, para pegar uma bicicleta, se você, por exemplo,
gostasse um pouco daquelas atividades que então ele gostava muito, que era a vida, por exemplo, de velejador, né? A pessoa que saía, colocava seu barco na água e sempre me chamava para estar junto, ou se ele não me chamava, eu estava inserida de qualquer maneira. Então, ele sempre tratou muito essa relação como uma relação que não existia muito essa distinção de gênero, porém, né, inconscientemente, né, a transação de valor que vinha em cima do meu papel era em função do quê? Da formação, da nota, de estar melhor, de provar que eu era melhor. Então, sempre teve aquela necessidade de reconhecimento paternal em função de algum tipo de recompensa, de algum tipo de valor que era entregue em função da educação. Então, de um lado, isso foi muito presente na minha vida até hoje, né? O que me força sempre estar buscando uma capacitação adicional, um trabalho adicional, um reconhecimento adicional, mas, por outro lado, também permitiu que esse mesmo reconhecimento que eu estava ali buscando sem saber, ele acabou também sendo uma prática repetida no meu meio social, né? De que eu, inconscientemente, sempre imaginava que a ascensão ela vinha em torno de eu estar mais capacitada, né? Mais valorizada e quase como um ciclo eterno e que você nunca para, que você nunca descansa, que você está sempre procurando, de certa maneira, esse reconhecimento. Isso aconteceu já na minha escolha de carreira, né? Então, naquele momento, eu lembro que tinha um pouco dessa coisa da meio lúdica, né? De pensar, puxa, eu ali tive a oportunidade de estudar piano, de estudar alguma coisa voltada mais às humanas, mas essa escolha não era permitida, porque isso não ia permitir a mim ganhar dinheiro, fazendo uma escolha, por exemplo, na escola de música, ou alguma coisa que eu, por exemplo, gostava muito, que era química, né? Então, como é que eu ia escolher química? Meu pai falava, bom, se você escolher química, você vai trabalhar numa plataforma de petróleo. Quem é que vai, né? Quem é que vai permitir uma mulher ficar lá, né? Fora, nas plataformas, totalmente embarcada durante o período de um mês, no meio de um mundo tão difícil, não escolha essa profissão, isso não é permitido, isso não é possível, vá por outros caminhos. Mas, por outro lado, ele me estimulou muito, aí eu falo muito da figura do pai, quanto ela foi forte nessa relação, a escolha das ciências exatas, né? Que me permitiu aí ser uma das primeiras pessoas formadas em computação. E, surpreendentemente, naquele momento ali na década de... Isso aí foi mais ou menos em 94, 95, né? Para muitas de vocês, puxa vida, do século passado, década de 90, super antigo. Mas, para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma turma, naquele momento, que era quase 50% de mulheres e 50% de homens, porque ainda era uma carreira muito desconhecida e muito nova. Então, você ainda tinha uma presença muito forte ali dessa possibilidade. Então, isso também não foi uma dificuldade para mim. A dificuldade veio ao longo do tempo, quanto na inserção profissional você percebia a dificuldade de você provar que você tinha uma capacidade de resultado e de entrega e de qualidade tão boa quanto os homens naquele setor em que a velocidade da programação e das interfaces, dos códigos, eram coisas muito atribuídas à matemática tipicamente masculina. Então, durante a universidade não houve essa distinção, mas ao longo da jornada, as provas, elas acabaram cada vez me desafiando para uma régua extremamente alta. E aí eu faço analogia à questão da formação da família, né? O quanto que aquela régua alta do pai me ajudou depois na carreira a permanecer na régua alta de aceitação para eu não desistir, para eu permanecer na carreira, coisa que hoje, olhando nas redes sociais e vendo as amigas da época, a maioria saiu da profissão, né? Saiu por quê? Por causa das pressões, do ambiente, da cultura, da velocidade das entregas, da necessidade contínua de formação. Então, hoje, fazendo um paralelo, eu vejo que algumas práticas ali, durante a minha infância e adolescência, de estar sempre estimulada, permitiram que eu mantivesse esse estímulo, esse ciclo também na vida profissional, que de um lado é muito exaustivo, por outro me permitiu, né, continuar numa profissão desafiadora na época, né, em ciência da computação. E aí a gente percebe quanto que isso foi, ao longo do tempo, agravado. Hoje, por exemplo, né, entrando em algumas
turmas aí como voluntária, né, nos últimos anos aí das graduações de engenharia da computação, engenharia biomédica, tudo que tem a ver com computação, a gente aí tem uma história um pouco pior, né? Porque aí a gente tem aí 1% de presença feminina nessas turmas, né? E uma contradição absurda numa sociedade hoje em que tudo gira em torno do instrumento da tecnologia da informação, né? E aí um parênteses, né, que é muito recente, que eu voltei agora do Web Summit do Rio, que foi a primeira vez na história de um congresso de tecnologia que nós tivemos em 50% a mais a presença de mulheres por um estímulo que foi a venda de ingressos com 75% de desconto para mulheres. Então, o protagonismo feminino que aconteceu na semana passada, feliz ou infelizmente, eu digo felizmente porque isso permite que as jovens entrem nesses setores, foi por causa de um estímulo financeiro e foi por conta de um estímulo de entender que precisa-se de um equilíbrio em um mercado que hoje não consegue ser suprido apenas pela quantidade que nós temos de homens. Então, foi muito mais uma pressão pela questão de necessidade de profissionais no mercado de trabalho e desmistificar um pouquinho da complexidade da tecnologia. Então, você olha no início lá da década de 90, uma questão aí meio que de equidade na formação, que depois se desequilibra quando você vai para o formato de trabalho, para a formatação tradicional do trabalho, e que volta novamente, mas por uma pressão muito mais econômica do que uma pressão de que nós temos esse lugar dentro das carreiras de ciência, tecnologia e inovação, né? Bom, dito isso, nessa jornada de ciência da computação, essa minha inquietação ali também no finalzinho da década de 90 me fez entrar, então, também um pouco nessa, eu diria até numa certa inocência, né? Porque a gente nunca estava satisfeita com a formação na época que começou muito cedo aqui no Brasil. E eu fui procurar fazer, então, uma formação no Canadá, fora aqui do Brasil. Naquela época, meninas, não existia internet, não existia Google, não existia nada. Então, as tentativas de entrar nessas cadeiras de mestrado eram todas na base da pesquisa, quase que tipo Barça, né? Vai lá na cultura inglesa, pega aqueles compêndios de universidades no exterior, trabalha, estuda exaustivamente ali para fazer os TOEFLs, né? Que eram os exames de proficiência, e aí vai mais uma jornada de capacitação, né? Mais uma. Lembrando que na época não existia essa questão de você ter na escola o bilíngue, né? Então, o bilíngue se você conseguiu fazer um estudo de inglês fora, ok, se não, né? Vamos em frente tentar suprir mais essa barreira, né? Então, lá na década de 90 ainda, isso foi ali em torno de 94, 95, eu fui para o Canadá fazer um mestrado em engenharia de software, né? E a informação era tão difícil, né? Tinha tanta desinformação desse mercado que a gente mergulhava sem saber exatamente o que a gente estava fazendo. Então, eu digo sempre assim, a inocência nos protege, o acaso nos protege. Nem tudo é busca por propósito, e sim sentir que o fluxo estava te levando para aquele lugar naquele momento. E acho que isso foi também uma forma que me ajudou, né? Não enxergar muita dificuldade, mas enxergar que aquilo eram portas que poderiam abrir. Então, cheguei lá no Canadá nessa época, passei com uma série de restrições, porque as formações aqui eram muito difíceis, e aí, novamente, as barreiras não só de gênero, porque aí drasticamente esse número baixava muito para a mulher nas carreiras ali de tecnologia no mestrado e doutorado, mas também as questões ali também de geografia, né? Eu era uma latino-americana naquele meio. Não existiam mulheres latino-americanas fazendo formações em exatas naquele momento, né? Nós tínhamos as tipicamente canadenses, as europeias, as refugiadas, inclusive naquela época tinha muitas pessoas expatriadas em função das guerras ali que aconteciam no leste europeu. Então eu estava junto com o ambiente também em que nós, mulheres latino-americanas, também tínhamos todas as dificuldades. E o tempo todo eram isso tudo, né, na prática da sua formação, né, ali ele era colocado como vários nãos. Não, você não consegue, não, você não está. O que você está fazendo aqui? Aí tinham as questões também relacionadas à parte de imagem, né? Tipo,
Você não é uma típica mulher de computação, porque você é branca, você é loira, você é alta, você tem, de certa maneira, um padrão estético que não corresponde aos nerds, né? Então, você era sempre confundida como alguém que não estava necessariamente naquela conversa e sempre, então, muito negada nos projetos, muito colocada ao lado e à margem das possibilidades de inserção. E isso também durante, até mesmo, né, quando a gente está, você sabe muito bem, né, quando a gente está numa formação de mestrado, a gente tem que trabalhar muito em grupo. Então, os grupos eram grupos extremamente fechados para você entrar. E se você fazia perguntas que não eram necessariamente consideradas perguntas pertinentes ou até inteligentes ao nível deles, né, tinha também uma certa exclusão. E como que a gente reagia com isso? Como é que eu reagia com isso? Eu reagia trabalhando mais, estudando mais, como até mesmo a doutora Carla, depois a gente vai distribuir para vocês aqui a pesquisa de mulheres em tecnologia. Isso se fala muito, né, quando a gente fala de uma pesquisa, que a mulher, em um campo em que ela está insegura, ela busca cada vez mais capacitação, ela busca mais estar envolvidas de alguma maneira em adquirir competências, habilidades de maneira exaustiva, né? E aí um parênteses, né, é que a pesquisa que foi feita anos depois, ela prova que a capacitação, ela não é necessariamente revertida em salários maiores, ela não é revertida em um reconhecimento maior. Então, há uma válvula de escape da mulher de estar cada vez buscando mais formação, mais capacitação. Só que se a gente for fazer uma analogia à capacidade financeira que ela adquire imediatamente após essa prática, isso não ocorre. Isso eu não estou falando só lá atrás, quando eu estava na formação, mas a gente vê isso acontecendo ainda hoje, né? O que, de um lado, você ter essa visibilidade é bom para a gente saber a hora que a gente tem que parar um pouco, estancar essa audácia e essa forma quase que automatizada de buscar capacitação, mas, por outro lado, a gente perguntar aqui, tá, mas se eu não fizesse, será que eu ocuparia o lugar que eu estou hoje? E se eu não fizesse, né? E as respostas acabam vindo, né, na continuidade dessa minha trajetória, onde no ápice aqui, há 3, 4 anos atrás, eu faço muito esses elementos de busca entre o passado e o futuro, porque é interessante a gente olhar depois de um tempo o reflexo disso, né? Mas uma fala que eu ouvi, então, quando eu fui convidada a ocupar uma carreira política de governo, e que eu tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Aquela coisa que eu sempre procurei fazer, e que então, durante o momento que eu fui indicada para aquela assessoria de inovação no governo, a pessoa então comentava comigo: é muito melhor que você tenha essa capacitação, porque ninguém vai questionar que você está sendo contratada por um outro atributo que não seja você ser mulher, você ser uma pessoa bem apessoada, não é mesmo? Porque, afinal, né, naquele grupo ali eu poderia ser considerada a amante de alguém, ou uma indicada, uma privilegiada. Então, naquele momento, né, o meu currículo ele foi o salvador para dizer o seguinte: olha, você foi protegida pela sua formação, porque apesar de você ter outros atributos, né, você não está malcomunada com algum cargo político que tenha algum tipo de relação, né? Ou seja, essa relação de transação, né? Que falava-se aí que a mulher foi transacionada pela primeira vez na relação de casamento, né? E na relação de ser amante ou alguma relação afeccionada, né? Então, o currículo, nesse caso, ele quebrou um pouco a transação tipicamente, né? Sexual da história, né? O que a gente acaba olhando lá atrás, puxa, valeu a pena, então, ter feito doutorado, pós-doutorado, porque eu consigo ali me firmar em algumas posições que talvez eu não me firmasse, né? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Primeiro, eu queria dizer dessa sua fala, assim, que não tem, a gente estava falando isso na primeira parte da aula, não tem lugar certo, né? Porque se você se capacita demais, o seu estereótipo, né, a complexão física não corresponde àquilo que é esperado de uma mulher que se capacita demais. É tipo, você é muito inteligente, tem que ser feia. Uma coisa não. E o fato de você não querer pertencer, a sua autonomia para não pertencer a esse lugar, que é inteligente, então,
apesar de revolucionar, eles fazem um preço muito alto. Na minha carreira, eu estava contando para... Acho que não sei para você. Estava contando para a turma que, assim, trabalhava... Quando eu comecei na psicologia, não era clínica, era área social do trabalho, quando eu comecei a estudar, e é uma área nada necessariamente masculina. E para pertencer, as mulheres não só se capacitam muito mais que os homens, mas também adotam esse jeito de se vestir, de estar, que é quase afeiçoado, né? Muitas vezes percebida como neutra, porque você não é uma deles, mas você também não pode ser bonita demais, porque senão você compromete a sua intenção. E o curioso é que não fez diferença, porque continuavam, o fato de eu me apagar, né, de não usar batom vermelho, não usar cabelo comprido, toda essa forma como eu me mostro hoje é também quase assim, um troco, sabe? Que dá para ser o que eu quero ser, não preciso colocar cabelo, não preciso parecer um menino para poder estar numa determinada área. Mas o curioso é que, assim, depois que você começa, aí me qualifiquei e tal. Aí o questionamento recaiu sobre a produtividade. Produzia. Aí o questionamento recaiu sobre a qualidade da produção. Aí publiquei na Time. Aí agora eu estou esperando ver onde é que vai cair a exigência, né? Mas o fato é que nunca está bom. Assim, eu já estou esperando ver onde é que a coisa vai apertar agora. E é bem isso que você falou. O nosso currículo nos protege. Beleza, é fato. Mas o maior problema não está no que a gente faz ou deixa de fazer, né, Márcio? O maior problema está no mundo e na forma como esse mundo, que é controlado pelos homens, trata a gente. Se a gente for sempre impostor. Eu vi alguém falando assim, que não existe síndrome da impostora. Tipo, não é uma coisa da sua cabeça, você é tratada como impostora mesmo. Né? A gente não criou isso de vontade. Exatamente. E a gente fica quase que num... Foi muito bacana você ter falado sobre essa relação, né, que é sentida, né? Sempre tem alguma coisa que você tem que colocar como ancoragem. Oi? A gente vai ouvir. E agora? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo vocês. Tá ouvindo? Eu acho que tá mudo o microfone. Você fala. Oi? Estão conseguindo ouvir? Não? Eu tô conseguindo ouvir dentro do programa do Teams. No Teams dá para ouvir, acho que é só talvez ali na sala, né? A gente teve um problema com a caixa de som aqui. Sem problemas. Fala aí de novo. Olá? Não? Vamos desconectar? Espera aí rapidinho, amado. Não, tranquilo. Fala aí. Olá? Não? Quem está no online? Ai, voltou, peraí. Ok. Era o meu alto-falante aqui. Gente, eu vou tirar da caixa de som, tá? Olha, melhorou muito a sua voz agora, cara. Ah, é porque tava ligada na caixa de som, tava uma porcaria. Pronto. Agora eu consigo ouvir claramente, fico muito feliz. Não, então, aí eu tava terminando de falar sobre essa coisa de não ter lugar certo, né? E mesmo quando você chega no topo, mas ao mesmo tempo, né, mais, isso vai moldando a gente, vai desgastando a gente, porque assim, você faz o dobro do esforço para estar num lugar que é acima, mas que não é percebido como um lugar acima, né? Para receber a metade. Para receber a metade. Melena está falando aqui. A gente faz o dobro do esforço para estar num lugar que não é percebido, onde a gente tem. Hoje eu falei muito disso aqui, onde a gente tem casca de banana o tempo todo, tapete que é puxado, né, sistematicamente. Eu acho que isso deve ter acontecido com você, não só uma vez. Até onde eu sei, não é uma vez só que isso acontece com a gente, né, de tapete puxado. E então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, essas dificuldades que você enfrentou no prático
E tem outra coisa aqui, essas dificuldades que você enfrentou no prático para lidar com esses boicotes mesmo, né? Porque a gente acha que a gente, mas não é. Existe muito boicote no nosso trabalho, dos homens, muito boicote, né? Eu diria, Carla, que os boicotes são de algumas naturezas muito diferentes, como você bem fala, eles têm origens diferentes. Eu diria até que nós mesmas, como mulheres, também nos boicotamos também, coisa que vem mudando muito, né? Então, há também vieses inconscientes do papel da mulher nessas lideranças e nessas arenas de conhecimento, como tecnologia, mercado financeiro, que às vezes, de maneira totalmente inconsciente, alguém olha para você e fala: ah, ok, né? Eu, né, em certas reuniões com chefias ou com pessoas de coordenação, homens, né? De olhar para você e falar: ah, você trouxe sua assistente, né? Você trouxe sua secretária, né? Ou seja, uma imagem, né, atribuída a você como não pertencendo, né, ao mercado que tipicamente a mulher não está, né? E aí, como é que você, ao longo do tempo, vai trabalhando isso? Primeiro, você vai não colocando isso de uma maneira pessoal, né? Você vai reforçando a sua autoestima em outras arenas que não só capacitação. E eu diria que um dos grandes elementos que foram libertadores, que aconteceram na minha vida, meio sem perceber, e hoje avalio que foi muito importante, a presença, né, e de certa maneira a liderança em comunidades, em grupos, né, que te fortalecem para fora e não para dentro no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, né, eu fundei um grupo de investidoras anjo aqui em Curitiba. Depois percebi que os próprios investidores não conseguiam perceber o valor da empreendedora que estava ali buscando recurso. E acabamos ali na pandemia fundando também um grupo de investidoras mulheres. O fato de montar um grupo externo, né, um grupo diversificado, com papéis diferentes, de certa maneira, pessoas que tinham suas falas reconhecidas e você estar ali com elas, trabalhando, mesmo que de maneira voluntária, e que ao longo do tempo ele foi percebido como um grupo de suporte a empreendedores, com investimentos que permitiram que esses empreendedores crescessem, tivessem valor, e que, coincidentemente, acabou aparecendo esse movimento num momento em que tudo se falava em torno de startups, de empreendedorismo tecnológico e tal, acabou que a autoridade e reputação desse grupo, com a presença, né, a minha presença de uma colega como formatadoras e fundadoras, elevou esse papel perante a comunidade de uma maneira que os grupos privados, né, que ali então contratavam ou te olhavam ou precisavam do seu trabalho, eles começaram então a perceber essa força muito mais pela tua presença e reputação externa do que dentro do próprio ambiente econômico, né? Então, esse ambiente econômico que te remunera, né, ele acaba valorizando esse papel por um trabalho não remunerado, mas que foi extremamente reconhecido no ambiente do empreendedorismo, né? Então, acho que foi uma forma quase que natural desse reconhecimento, né? Depois, a própria fala, né, de empreendedores e empreendedoras que foram investidos por esses grupos de anjo e que tiveram a sua empresa, né, evoluída sob o ponto de vista de faturamento, sob o ponto de vista de indicador, de penetração de mercado, esses indicadores financeiros dessas empresas, com a atuação do investimento desses anjos, ele acabou quase que se auto-perpetuando como algo que foi uma entrega efetiva, que eu não precisei falar para ninguém que eu entreguei. O mercado disse que eu entreguei. Né? Então, quanto mais você consegue colocar práticas em que a tua entrega é um reconhecimento do mercado e não é uma autoafirmação, ela se fala por si só. Quando você está, por exemplo, dentro de um ambiente em que você tem que se provar. Né? Então, acho que isso foi uma grande estratégia quase que natural de um trabalho que foi acontecendo ao longo do tempo, mas como a doutora Carla bem falou, quando essa régua atinge um ápice, ela começa a aumentar ainda mais, né? Então, naturalmente, como decorrência desse trabalho,
no mercado de investimento anjo. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho esse mercado, mas ele basicamente é uma primeira instituição, um clube de investimentos que acontece, né? Onde cada um assina o seu cheque pessoal, ou seja, você acredita que aquilo que você vai investir é uma empresa que você quer mentorar, que você quer que o empreendedor cresça, que vai ter um efeito no mercado. Então, esse grupo se reúne, cada um assina um cheque, né? Entre ali, pode começar com 5 mil até 30, 50 mil reais. E a composição desses cheques individuais pode chegar a um montante aí entre 300 a 1 milhão, que você coloca dentro de uma empresa nova, que tem ali um tempo de mercado entre 2 a 3 anos, e você aposta no empreendedor e na empreendedora, que na verdade está crescendo. O produto dela não está estável, mas ela está crescendo, ela está adquirindo tração, penetração. E esse cheque que a gente assina é no momento que ela precisa se expandir, ganhar um reconhecimento no mercado. Exemplo de empresas que foram investidas aí, só para vocês terem uma ideia, é a empresa Contabilizei, que foi uma das empresas de contabilidade online que mais cresceu no Brasil. Aí, eu não sei se vocês conhecem o Ebanks, mas o Ebanks ele fica aqui no ecossistema e ele resolveu um problema muito pequeno, mas muito significativo, que era fazer transação internacional, né, com base nessa plataforma bancária, né, e outras como o List, a gente tem aí os mais populares, né, Airbnb, Uber, mas eles foram tudo frutos de investimentos anjo, que são aqueles chequinhos que são colocados bem no início, quando ninguém confia no negócio, né? E aí, acabei, então, entrando nesse mundo, depois que eu passei a trajetória de tecnologia e inovação, entrei nesse mercado de investimento, e através também, né, dessa prova, dessa reputação, eu fui convidada no passado para ingressar numa empresa de capital de risco, que aí a gente está falando de cheques um pouquinho maiores, né? Só que ele tem um compromisso muito forte profissional, porque aí você já entra nos fundos de capital de risco. E agora, sócia dessa empresa, a gente então começa novamente, né? A gente sempre recomeça uma trajetória de provas e de entregas cada vez mais complexas, né? Mas naturalmente, até pelo histórico de navegar sempre nesse novo, a gente vai se capacitando novamente, um pouco menos, mas muito mais atrelado ao trabalho, e também nos inserindo nesse mercado de capital, novamente, né, reforçando os papéis, colocando esses papéis de uma maneira mais clara, e também tendo as dificuldades naturais aí dos aspectos que acabam acontecendo, né, puxa, a gente, por exemplo, no mercado privado, a gente não tem uma régua muito bem definida, né, em termos de remuneração, por exemplo, né? Então, quantas de nós, né, entrando em ambientes privados como colaboradores CLTs, a gente tem um pouco mais de visibilidade, né, de que determinados cargos com determinados perfis têm um range de salário que mais ou menos corresponde a um padrão de mercado, né? Isso quando a gente está falando do regime CLT. Quando a gente está falando de regimes em que a gente está numa relação de trabalho em que a gente é pessoa jurídica, como que a gente baliza essa régua, já que a gente é um prestador de serviço, né? Então, a gente vê a audácia dos pedidos de remuneração dos homens muito maiores do que os ranges de salários das mulheres. E aí eu não estou falando sobre mim nesse mercado, mas estou falando sobre a própria empresa que é liderada por mulheres, né? Quando nós assistíamos ali as mulheres pedindo valores de investimento para suas empresas, geralmente, né, as réguas de valores, elas sempre eram muito mais a menor do que o homem. E ela detalhava aquele custo até o nível mais baixo da planilha, mostrando que, olha, eu vou gastar esse dinheiro muito bem, esse recurso vai ser aplicado dessa forma, a minha prestação de contas é exatamente nessa minha régua, né? E não existia um pouco daquela audácia de dizer, puxa, mas eu vou colocar aqui uns 15% a mais, né, em algo, por exemplo, relacionado ao futuro. Por exemplo, eu vou investir na tecnologia da plataforma, uma tecnologia que eu ainda não domino, mas que eu preciso reservar um tanto desse recurso para eu capacitar a minha equipe, desenvolver melhor essa plataforma, né? Então, tem uma empresa, inclusive, que nós investimos, chamada Opolen, né, que a empreendedora, ela basicamente o que a empresa faz, ela atua
para que não haja abandono de carrinho no fechamento de compras, por meio de doações para instituições, por exemplo, de caridade ou instituições, ONGs, que façam sentido com o comprador. Então, ela é uma empreendedora mulher que estava ali, nós investimos, né, nela, né, e também naquele momento a gente viu o quanto que os pedidos desses cheques de investimento eram pequenos, né, e isso a gente vê sistematicamente acontecendo em várias empreendedoras, né, e inclusive nas reuniões de conselho em que nós participamos, né, sempre há uma justificativa do porquê que ela está comendo aquele caixa, por que o caixa não está vantajoso, por que a relação do que a gente chama nessa linguagem financeira, né, de queima de caixa, acontece, né, de uma maneira em que ela se sente culpada que ela está fazendo queima de caixa, quando qualquer empresa nessa situação também está fazendo essa queima de caixa, seja ela de homens ou de mulheres. Mas a preocupação em estar consumindo esse caixa ao longo dos 3 anos que ela tem que crescer é muito maior, né? E as dificuldades de entrar novamente para solicitar investimento de investidores aí nas rodadas que a gente chama subsequentes também são muito mais difíceis, né? Então, as provas que têm que ser colocadas quando há uma avaliação desse tipo de investimento, elas são mais complexas também, né? Então, aí eu volto para a questão do regime PJ, né, de pessoa jurídica, né? Nós, mulheres, como consultoras, associadas, enfim, nas relações de pessoas jurídicas, quando a gente vai fazer o pedido do valor, a gente sempre coloca ele a menor, a ponto de que nas nossas rodas internas, né, com outras mulheres, a gente fala, puxa, por que eu pedi um valor tão baixo? Né? Por que eu não fui mais audaciosa? Por que eu não coloquei esse valor mais alto? Por que eu estou... E aí, né, sempre aquela relação que volta numa prática de culpa, né? A culpa de que, puxa, não me valorizei, não coloquei o recurso, mas eu também não tinha uma régua de comparação, né? E aí, eu volto muito para uma pesquisa que foi feita também nessa de mulheres de tecnologia, que diz o seguinte, quando você pergunta para um homem, né, se ele vai buscar mulheres para ocupar aquela vaga onde ele busca essas mulheres, os respondentes não sabiam dizer aonde buscar mulheres para aquele tipo de vaga no mercado de trabalho, de tecnologia, no mercado financeiro. Ou seja, naturalmente, se nós falássemos de uma vaga de homens, a gente ia falar LinkedIn, empresa de recrutamento, né? Então, assim, várias fontes e origens de mulheres que poderiam ser recrutadas nessas bases, né? Mas ao perguntar especificamente de mulheres, as respostas eram, puxa, eu não sei onde eu vou buscá-las, né? Eu não tenho ideia aqui onde eu posso achá-las. É tão desse lugar, né, que a pessoa é um lugar tão pouco pensado para a mulher que não sabe nem onde procura. Assim, a mulher não é pensada nem como profissional, porque se fosse, na cabeça ia vir automaticamente LinkedIn. Deixa eu te falar. Tô com um monte de perguntas aqui, deixa eu começar a fazer. Bom, a Lorena perguntou para você o seguinte: primeiro, se existem grupos, organizações coletivas para fortalecer o trabalho feminino em TI, acho que no mercado financeiro também, em mudar essa cultura de que não é um lugar de pertencimento para as mulheres. E deixa eu ver se outra aqui muito parecida com isso. Não, a primeira pergunta é essa. E a Lorena também pergunta o seguinte: como é que foi para você lidar com o trabalho de cuidado doméstico com a sua filha, agora com as filhas, e com o crescimento na carreira? Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Então, ótima pergunta, né? Eu aqui como mulher nem abordei a questão de família, né? Ou seja, a gente não tem muita naturalidade de falar de família, porque neste mercado, você falar da tua vida pessoal é alguém que não tem tempo para se dedicar às horas produtivas de trabalho, né, pessoal? Então, falar sobre isso também é muito seletivo quando a gente está falando de família no mercado de tecnologia e inovação, né? Eu diria para você que na minha jornada eu tive algumas anjinhas da guarda, né? Então, assim, principalmente no início, né, da maternidade, quando coincidentemente eu tinha recebido uma promoção
E essa promoção, ela envolveu, inclusive, a minha mudança de Curitiba para São Paulo. E eu estava com uma bebezinha na época, né? Eu fiz todo um trabalho de ascensão de carreira nessa empresa, e justamente em função desse trabalho de ascensão, fui promovida exatamente quando eu estava na maternidade, né? E aí eu sempre disse sim, né? Eu nunca coloquei a maternidade ou qualquer relação familiar como um empecilho, e eu buscava sempre alternativas viáveis, e essas alternativas, elas eram muito mais um arranjo próprio meu, né? E não da ajuda daquele momento do meu companheiro ou até da própria família. Então, eu acabei, então, tendo a ajuda de uma babá quase que em tempo integral. Naquela época, né, gente, eu gostaria de fazer um parênteses, né? Naquela época, a contratação de uma babá era financeiramente possível. Hoje, a gente sabe que a realidade está muito diferente em termos de comparabilidade, né, de valores desse profissional. E nessa trajetória, então, de mudança, ela me acompanhou e eu consegui uma ajuda muito forte dessa profissional nesse momento em que a minha filha, então, percorreu essa jornada comigo até praticamente os 2 anos e meio, quando eu consegui, então, organizar a minha vida para que ela pudesse estudar num colégiozinho. Na verdade, era um jardinzinho de infância ali, quase que em tempo integral, né? E o ambiente e a cultura naquele momento, não haviam benefícios, não haviam, digamos assim, facilidades para que a mulher pudesse estar com essa maternidade apoiada por algumas questões aí de apoio, sejam creches, etc. e tal. Sempre foi um arranjo que eu tive que organizar. Então, respondendo, Lorena, a gestão profissional teve uma gestão sempre familiar por trás, mas essa gestão sempre foi liderada por mim, porque a configuração da família não me permitiu ter esse apoio por parte do companheiro ou até mesmo de mãe, avó, enfim. Sempre foi uma gestão paralela à minha vida pessoal, para que eu pudesse nunca abdicar de uma ascensão ou de um trabalho por conta da vida familiar. A minha filha hoje já tem 20 anos, tá? Eu sempre fiquei com uma culpa de que ela teria algum problema de estar longe de mim por muito tempo, em que eu viajava muito, né? Falava, nossa, será que essa menina vai sofrer um impacto ao longo da vida da minha ausência? E eu diria para vocês que não. Muito pelo contrário. Eu acho que essa trajetória que ela foi junto construindo comigo, ela percebeu que para ela também era muito importante. Então, eu acabei sendo um exemplo para ela também percorrer uma certa autonomia, uma independência, né? E hoje posso dizer que eu estou muito feliz assim em termos de valores que ela tem, né? Os estudos, né? Ela ter entrado numa faculdade e está indo muito bem, com muita autoestima, né? Então, acho que isso ajudou muito na autoestima dessa menina. Não sei se eu respondi. Respondeu muito. A gente estava falando isso aqui. Esse final de semana eu estava conversando, falando assim, que eu já estou num ponto que eu já estou sentindo culpa de não ter culpa. Que a culpa é um lugar tão dado que, de repente, quando você não está sentindo, você fala assim, meu Deus, será que está tudo certo mesmo? Será que eu estou sendo tão omissa? Né? E deixa, os meus também ficam em escola integral, o menor desde que tinha 2 anos, e é o que temos, né? Meus pais voltaram para Brasília há muito pouco tempo e não tinha esse arranjo. E companheiro não é companheiro, né? O cara é marido. Companheiro ele não é. Ele é tipo só o marido, ele tá ali. Estafeta, que não serve para muita coisa no sentido de cuidar. Então foi o mesmo arranjo. Às vezes eu fico me perguntando assim, será que isso vai dar errado lá na frente? Mas é muito confortável quando você conta que deu tudo certo, né? Porque tem mesmo esse pânico de, né? Meu Deus do céu, eu terceirizei o menino ou terceirizei mesmo, porque os meninos ficam muito mais na escola, com os amiguinhos, professor e tal, do que comigo desde sempre, porque senão, né, não ia dar. Que mais? Jaciara colocou aqui. A dificuldade no acesso ao estudo e campo de trabalho em áreas de tecnologia. Porém, a progressão na carreira é mais dificultada ainda, principalmente para as mulheres mães. E ela pede para você falar um pouco sobre isso. Eu acho que a carreira tecnológica, essa jornada de trabalho da carreira de tecnologia e filhos, ela realmente é desafiadora, porque você tem razão, né? O trabalho, até um certo momento, a gente tinha uma certa divisão de trabalho entre aquelas supostas 8 horas
no ambiente de trabalho, né? E o restante que era o seu trabalho em casa. Hoje, a coisa é totalmente interligada, é um matrix, né? Eu estou aqui no meu ambiente de home office, trabalhando integralmente aqui, mas daqui a pouco, né, tem lá uma necessidade de consulta médica do filho, um almoço, ou uma entrega muito importante que eu vou passar até, inclusive hoje vai acontecer isso, eu vou ficar até muito tarde para fazer essa entrega, porque em algumas horas do dia eu tive que sair, eu tive em outras reuniões, né? Então, assim, os desafios, eles realmente acontecem, e aí entra um aspecto que a gente fala muito pouco, e aí eu acho que esse ambiente que vocês estão, ele é maravilhoso, porque ele conversa conosco e nos dá esse amparo, que é a ajuda terapêutica, a ajuda psicológica, e eu acho que principalmente a tua autoestima. Porque o que acontece? A figura do marido, ela é uma figura que está te cobrando o tempo todo, ou seja, olha, você não está presente, é muito ruim isso na família. Então, a culpa não é sua, a culpa é de quem está ali te lembrando que você deveria estar voltando ao seu papel de origem, que é o de ser mulher, de ser esposa, de estar entregando o cuidado. Nós somos lembradas para ter cuidado o tempo todo. E o que eu acho que me fortaleceu muito foi a convicção de que o cuidado que eu coloco, ele tem uma qualidade tão boa, ele é tão percebido, ele é tão de entrega e de amor, que ele é inquestionável. Só que para você colocar isso, para você ser firme nisso perante o seu marido, você tem que ter uma autoestima construída todos os dias. E você tem que lembrar todos os dias a você, principalmente, de que você faz, não essa entrega, mas você se dedica com amor suficiente para ser inquestionável o tempo que você teve que abdicar desse cuidado que é cobrado. E trazer sempre todas elas, né? Eu estou hoje com 3 filhas, uma adulta, 2 adolescentes, e lembrá-las o tempo todo que elas fazem parte dessa construção do cuidado, que elas também podem estar num ambiente em que elas ajudam mutuamente, inclusive a própria mãe, que tem que estar aqui como fonte provedora de recursos da família, que não é só o pai. Tem que lembrar que nós somos fontes provedoras, porque muitas vezes se abafa o fato de que você é a fonte provedora, porque automaticamente você não é a fonte provedora, você é a fonte do cuidado. Então, essa autoestima que vocês devam, né, ou nós aqui, né, todos nós, de certa maneira, nós temos quase que a obrigação de cuidar dessa autoestima para nós não nos perdermos nas atividades de culpa de que a gente não está cuidando o tempo todo da família. Até que chegue um ponto de você começar a ter culpa por não ter culpa mais. A Lara pergunta aqui o seguinte: Márcia, você conhece iniciativas ou teria recomendações para fortalecer a educação financeira direcionada a adolescentes do gênero feminino? Olha, essa é uma pergunta importantíssima. Eu tenho observado a educação financeira, pelo menos aqui nas escolas privadas, eu não conheço o ambiente tanto das escolas públicas, eu acredito que não esteja sendo exercido isso, mas a gente tem percebido a inserção da educação financeira e do empreendedorismo nas grades curriculares do ensino fundamental e médio. Isso já está acontecendo aqui, inclusive com livros e referências assim de grandes mulheres, né, que atuam no mercado financeiro, né? A Ana Fontes, que é uma das mulheres ali que trabalha muito com a questão de inserção de mulheres, né, no mercado de trabalho, ela tem sido uma grande referência em livros para empreendedorismo feminino, essa educação financeira. Opa! Ah, eu achei que cortou. Não tinha cortado? Vocês estão me ouvindo? E também eu acho que a educação financeira ela vem muito nessas atitudes de, principalmente mães de meninas, em levá-las nesses ambientes, por exemplo, em que há muitos fóruns abertos falando sobre a parte, por exemplo, de empreendedorismo e inovação, a parte de investimentos e inovação. Então, aqui, por exemplo, a gente vê em vários ecossistemas, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, locais
abertos, né, promovidos pela prefeitura, pelo próprio Sebrae, gratuitos, em que, por exemplo, nós podemos ser parte, né, desse meio de participação e de conhecimento e reconhecimento da educação financeira, mas não a educação financeira como uma matemática, né, necessária, mas a educação financeira como possibilidade de entender que a gente pode ir além, inclusive até de pensar no futuro, nos investimentos de futuro, em quem nós queremos ser. Então, eu acho importante a educação financeira começar também pelo empreendedorismo e começar também pelos fóruns de inovação. Eu achei interessante quando você falou, eu estava aqui refletindo, quando você fala da questão de que a mulher, né, ela é embaçada. O lugar dela de provedora fica como se ela estivesse trabalhando só porque ela quer. E é importante a gente falar disso num país em que grande parte, talvez a maior parte dos lares é chefiado por mulher. Eu sempre destaco que tem, não sei se quem é do IBGE? Faltou. A gente tem uma que é do IBGE. E aí tem uma pesquisa, acho que é a última PNAD, não, o último censo. Basicamente é o seguinte: as mulheres são chefes de família, mas elas não são elas que provêm, mas elas não se identificam como uma pessoa que controla, que maneja, que gerencia a família no que se refere ao aspecto financeiro. Então, assim, ela ganha mais, ela provê mais dentro da família, mas não é ela não se sente confortável para dizer que ela está nesse lugar, quase como se fosse uma vergonha, como se ela tivesse falhado como mulher na busca de um parceiro, e aí é por isso que ela ficou com a incumbência de sustentar a família, né? A Iane perguntou aqui o seguinte: no universo dos investidores anjo, você percebe alguma distinção entre a escolha de investir em empreendimentos chefiados por mulheres ou por homens? Muito, absolutamente. Se a gente for fazer uma comparação durante uma banca de avaliação das startups, das perguntas que os investidores fazem para mulheres e para homens, você vai perceber uma enxurrada de perguntas de natureza, de vieses muito mais inconscientes para as mulheres, perguntando: você é casada? Você tem filhos? Ou seja, tentar, através das perguntas, entender se ela está realmente disponível para a função. E quando superada essa barreira, perguntas muito mais detalhadas em relação a aspectos, por exemplo, de investimentos, né, de uso do recurso, né, o quão apta ela está efetivamente para entender o que ela está pedindo, por que ela está pedindo e como ela vai usar esse recurso. De uma maneira, não que isso não seja perguntado ao homem, é perguntado também, mas de uma maneira muito mais detalhada. E também essa capacidade, por exemplo, de ela navegar na venda, na comunicação, no comercial, né? O quanto que ela é conectada, coisa que geralmente a mulher é um pouco menos, né? Então, existem muito mais perguntas e perguntas não só na natureza das perguntas, mas na maneira com que ela é interrompida. Ela é muito interrompida, ela é muito... quando ela tem um parceiro empreendedor que é sócio, também você vê uma dinâmica em que ele interrompe para complementar coisas ou para parafrasear frases que ela já fez, reconstruir frases que já foram feitas, né? E é o inferno, não a paz. Exato. E, novamente, né? Sempre aquela dúvida de que, puxa, vamos investir, enfim, isso é tão verdadeiro, né? Que, por exemplo, há uns 4 anos atrás, a minha sócia, ela fundou, juntamente com a Microsoft, um fundo de investimentos só para mulheres, que é o eVentures. Ela criou uma incubadora chamada o Impact, toda para a jornada de preparação dessas mulheres para receber investimentos, como também um fundo específico para financiar mulheres empreendedoras. Agora eu tenho uma dúvida: como é que se prepara uma mulher para receber investimento? Porque assim, parece que não tem resposta certa, né?
já que não depende exatamente da gente, você estava falando da mulher que faz a planilha muito mais detalhada e tal, mas aí você vê, né? Você vê que o sistema se retroalimenta, porque ela também vai ser muito mais questionada. A gente já sabe que vai ser muito mais questionada e a gente continua dando muito mais satisfação. Talvez não devesse, mas como se prepara uma mulher para esse lugar? Assim, você falou muito da autoestima. Eu penso, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eu penso que a gente ter que trabalhar a nossa autoestima é devolver para. É mais pesado ainda, né? Porque assim, tudo depende de você. O mundo não muda. Não é que não está mudando, eu acho que está. Mas é muito pesado, porque além de tudo, além de ser fantástica, saber muito mais que os homens, por exemplo, né? Sei lá, em todas as áreas. A gente tem que cuidar da autoestima para não sucumbir. Eu concordo, eu falo para as minhas alunas sempre. O problema, a culpa não é nossa, mas é a gente que vai ter que resolver, né? Porque você não pode esperar que o opressor vá resolver um problema que ele criou para você, que te tornou oprimida. Mas aí tá, como é que se prepara uma mulher para ser investidora? Porque a gente faz o quê com ela? Calma, pode. Se prepara para ser investidora e a questão da segurança, né? Acho que é isso, preparar e como trabalhar essa segurança de, por exemplo, pedir um investimento mais audacioso, assim. Você está ouvindo, Marta? Confiante. Sim, sim. Eu acho que existem várias frentes que nós percebemos que ajuda. Vamos olhar aqui o lado da empreendedora que está pedindo dinheiro para investidores, sejam eles homens ou mulheres, né? A gente vem percebendo o aumento dessas redes femininas de apoio, principalmente nesse momento que ela está preparando a rodada para pedir investimentos. Então, eu vou dar um exemplo, né? Uma empreendedora que nós investimos numa fase bem inicial, ela estava tendo dificuldade para conseguir investimentos na fase subsequente. Nós chamamos as nossas investidoras anjo, e o nome anjo não é só porque a gente dá dinheiro, é porque a gente também dá mentoria, que a gente chama de smart money, né? O dinheiro inteligente. Então, nós fizemos algumas rodadas com elas, simulando, né? Nós como banca e elas com pedido de cheque, e começamos então a olhar nas várias habilidades necessárias para elas poderem passar essa fase, quais eram os aspectos que ela tinha que se fortalecer para pedir os recursos que ela estava pedindo, né? Então, nós fizemos quase que bancas de preparação, dizendo, olha, você está sendo muito assertiva aqui, porém, né, nessa tua assertividade está faltando a comunicação, uma comunicação mais veemente, mais forte, mais empoderada, com mais confiança. Então, a gente começou a trabalhar esses aspectos com ela. A qualidade da apresentação. Ela estava uma apresentação muito voltada a aspectos qualitativos, e o homem gosta muito do quantitativo. Então, nós começamos a mudar, inclusive, até os KPIs, os indicadores das apresentações. Aí, depois, veio um pilar em relação ao tamanho do cheque. Por que você está pedindo isso e não está pedindo aquilo? Você está pedindo pouco. Vamos aumentar. Então, a gente ajuda muito nessa qualificação dela em vários aspectos que a gente percebe, porque nós já estávamos no outro lado do balcão, junto com um grupo de investidores homens, a gente sabe como eles pensam. E a outra coisa também é a gente tem que reconhecer, né, que nós temos que ter também os homens como aliados, aqueles que efetivamente estão cada vez mais convertidos e entendem o papel importante da mulher. Então, não é aquele clube da Luluzinha, a gente tem que também falar mais aos investidores sobre elas, e inclusive buscar patrocinadores que conhecem e nos reconhecem para pegar essa empresa e dizer, olha, essa empresa está muito bem qualificada, conversei com elas, homens, olhem, é um bom investimento. Então, nós precisamos da voz masculina ainda também para nos ajudar nesses degraus. Nós não podemos desconsiderar que nós temos grandes aliados, grandes pessoas que já conversam a nossa linguagem e, principalmente, que já trabalharam conosco e reconhecem esse valor e nos ajudam nessa fala para esse trabalho de convencimento. Será que eu respondi tudo, gente? Faltando mais alguma coisa? Acho que sim. A gente está um pouco chegando no nosso horário. Eu vou te fazer... Tem muitas perguntas aqui. Depois eu posso te mandar. Eu estou olhando no WhatsApp porque é o grupo da disciplina, para o pessoal não ficar falando, eles estão mandando por escrito aqui.
Os alunos te parabenizando, você é incrível mesmo sempre, estava com saudade de te ouvir. Mas tem duas aqui. Primeiro é o seguinte: algumas consultorias apontam que empresas lideradas por mulheres possuem um desempenho acima da média. Por trás disso, o que você acha? Na sua visão, o que está por trás disso? Do desempenho acima da média? Achei excelente que vocês trouxeram esse indicador, porque basicamente o desempenho chega a dobrar por cada real investido. Tá? E isso foi medido, a gente não tem esse indicador aqui no Brasil, mas foi uma mensuração aí do mercado de capital de risco, né? E isso de fato acontece porque a execução, né? A execução ela é muito primorosa, principalmente no trabalho do dia a dia, de estar olhando as contas, os custos, as formas, os arranjos, e transformar as dificuldades em formas de buscar práticas que ajudem a minimizar esses custos. Então, de um lado, elas trabalham muito nessa questão do crescimento e da comunicação, então tem vantagens em relação aos canais de crescimento da empresa, quando a gente fala de estratégia de marketing e comunicação, que as mulheres são muito boas, naturalmente na semântica, na linguagem, no olhar sistêmico, mas a gente também percebe que quando elas estão lá embaixo, no sentido da palavra baixo, de olhar as contas, não baixo na liderança, elas estão olhando de maneira muito criteriosa essa questão dos gastos. Então, não é à toa, né, que a gente vê muito ali nas auditorias, a gente vê muito nas tarefas de análise, né, o papel da mulher muito forte. Então, isso na execução, de fato, a gente vê na prática. A gente estava falando aqui, eu estou aqui dizendo, a gente é muito foda, mas dizendo também o seguinte, eu acho que tem uma coisa de um comportamento, né, da gente ter que lidar com uma economia doméstica que é muito do pequeno, né? E ela é muito do detalhe. Então, às vezes, a pessoa vem dizer para mim assim: você tem que fazer planilha para controlar suas finanças. Eu, cara, não. Eu dou conta de uma despensa, entendeu? De perecíveis e não tem nada estragando na geladeira. É um jeito de fazer que é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo é muito criterioso, né? Muito, muito cuidadoso. E sim, a gente é incrível. Sim, a hora que está chegando o dia em que a gente vai dominar o mundo. A Neiva pergunta o seguinte: você passou por muitos obstáculos, da forma como você fala, olhando hoje, provavelmente algumas pessoas podem vir a pensar que foi fácil, mas obviamente não foi, nem é fácil esse caminho. A pergunta é a seguinte: o que que você pensava para não desistir e o que que você fazia para se motivar nas piores horas, assim? Nossa, pergunta emocionante. Emocionante para mim, porque são dores que ficam lá escondidas para a gente não lembrar, né? Mas, assim, eu acho que o que mais me motivou foram os nãos. Eu recebi muitos nãos. E principalmente voltados a incapacidades que foram colocadas para mim num julgamento, novamente, da embalagem e não do conteúdo, né? Então, assim, você aqui, nessa sala, da onde você veio, isso não combina com você. Procure outro lugar, né? Ou de chamar você de incapaz, porque determinados cálculos ou algoritmos, naquele momento que eu estava ainda na programação de código, né? Tinha muitas dúvidas, então eu tinha vergonha de perguntar, né? E aí, puxa, justamente por não ser exposta, né? E aí, o que eu fazia? Eu perguntava de maneira sutil, sem medo, recebia digamos assim, essas características, né, que a gente é chamado de incapaz e tal, mas eu dava a volta por cima e falava, tá, então agora eu vou estudar isso daqui, agora eu vou procurar saber, eu vou detalhar. E eu ia nos nãos, eu ia me desafiando. Isso não foi só na carreira, não, gente. Por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, de esqui aquático. Eu adoro esqui. E é um esporte extremamente difícil, porque depende de muita gente. Depende de alguém te puxar, depende de um equipamento específico. Só que, novamente, lá atrás, meu pai me ensinou muito coisas na água e ele nunca me colocou muito nesse lugar de que a vela, o esqui, o caiaque era para homem. Então, eu sempre me coloquei como sendo uma pessoa assexuada nesse meio, né? E, novamente, as pessoas chegavam e falavam assim, melhor você desistir desse esporte, porque agora você está ficando velha. Não basta ser mulher, agora você está ficando velha.
Então, não é para mim, porque tem velocidade, porque tem risco, porque tem custo. Então, você está ficando velha. Então, agora, tipo, eu já passei pela questão, né, do ser mulher e agora você começa uma questão de ser mais velha, né? E aí, novamente, quando você recebe o não, você novamente é desafiada para se fortalecer mais, o que me ajuda, inclusive, a manter minha saúde, porque se alguém desafia e diz que não, você vai manter sua saúde, você vai buscar hábitos saudáveis, você vai buscar fazer um bom esporte, né? Então, acho que o que me ajudou muito foi nisso, e ter encontrado na minha jornada, eu não posso deixar de mencionar homens incríveis, que foram grandes mentores e parceiros, que acreditaram, que me ouviram e me permitiram ocupar e me projetar nesses lugares. Então, a gente não pode esquecer de que a gente está numa sociedade, que existem figuras masculinas que não te ajudaram e figuras masculinas que te ajudaram muito, né? Então, ao longo da trajetória, eu tive, sim, indicações para minha primeira profissão que vieram de professores da faculdade. Hoje, eu estou num conselho de empresa em que um investidor anjo da minha rede me sugeriu como conselheira. Então, a gente tem que também retribuir e saber que existem perfis e perfis, né? Aqueles que estão advogando a favor ou contra. Mas a gente consegue reconhecer quando alguém está na mesma linha que você no seu pensamento, na sua ação. Mais alguma coisa? Isabela está escrevendo. Pode falar. Rapidinho, terminando. Deixa eu trazer um ponto enquanto isso, porque a Márcia fez. Estou bem, Márcia? Estou escutando. A Márcia fez uma fala agora que eu anotei aqui até que eu acabei de compartilhar com meu marido, porque eu tenho 2 meninas pequenas, e para mim, quando você falou do seu pai agora, que ficou para mim de ideia, meu pai nunca me colocou num lugar de medo. Eu vejo que a gente ainda, e observo isso no parquinho, tá? São as minhas observações no parquinho. A gente, infelizmente, como sociedade, segue continuando as meninas em lugar de medo. Isso me emociona profundamente, porque eu vejo que a gente está falando de tentar criar uma geração diferente, né? Nos colocarmos num lugar de desafio. Eu acho que a gente vai ter esse desafio como geração, como a primeira geração que está, de fato, no mercado, né? E a gente vai ter que vencer muita coisa, como a Márcia falou, trazendo resultado. Dando resultado antes de chegar lá. Agora, eu tenho muita preocupação mesmo com essa nova geração de meninas, porque eu ainda vejo a gente colocando as meninas no parquinho no lugar de medo. Cuidado, você vai cair. Cuidado, você não vai dar conta. Isso, para mim, quando ela está falando, meu pai nunca me colocou num lugar de medo, é algo de formação fundamental em termos de comportamento, né? Então, eu trago mais para a gente uma reflexão em termos de como é que a gente sai desse lugar com as meninas, né? Isso, para mim, e essa reflexão do parquinho, tá? Eu vivo no parquinho com as meninas e trabalhando isso de uma forma diferente, tá? Mas eu ainda vejo muitas meninas sendo colocadas nesse lugar e que depois vai dar muito trabalho para elas, né? Se ressignificar e se recolocar em outro lugar. Obrigada, Jana. Eu queria complementar o seguinte: eu também sou filha de um homem que me criou para não ter medo e que me possibilitou o universo dos homens muito cedo. Então, assim, todas as brincadeiras de menino eram autorizadas para mim, né? Não tinha... A recomendação era só assim: coloque uma roupa adequada, né? Porque vai mostrar a calcinha, era porque saia, vai prender na árvore, você vai cair, machucar e tal. Então, era a única recomendação. Mas isso leva, além do que a Jana está falando, isso leva a gente para uma outra coisa, que é quem essa mulher se torna depois que ela não é mais uma criança. E a gente se torna uma aberração. Porque por muito tempo, eu acho que você compartilha o mesmo sentimento. Por muito tempo, você ser destemida é percebido pelas mulheres como um lugar que você é louca, né? Eu era louca, acostumei com esse estereótipo de ser a doida, por conta das coisas que eu queria fazer, por conta das coisas que eu faço mesmo, né? Algumas tolerâncias que eu não tenho. Então, por um lado, ter medo é ruim, mas por outro lado, ser destemida, você também tem que estar muito preparada para lidar com você ser Carrie a estranha, né? Porque é o tempo inteiro esse lugar de como você é esquisita. Obrigada. Como é seu nome que fez esse comentário lá? Janaína. A Janaína, por acaso, trabalha na Caixa Econômica Federal, então ela entende um bocado dessas questões. Obrigada, Janaína, pela tua fala. Eu acho que é muito importante realmente a gente reconhecer que a formação
familiar, ela é um componente muito importante para que a gente traduza isso numa força sobrenatural para essas aberrações que a doutora Carla comenta e que a gente não consegue, às vezes, nem resgatar a quantidade de coisas que a gente passou ao longo da vida, né? Porque acho que talvez foi um pouco amortizado até por essa questão de nunca você aceitar um não numa coisa que nunca te colocaram como um ambiente de não, né? O não podismo que a gente fala, né? A gente cresceu num ambiente de podismo. Eu posso, eu quero, eu vou, eu me permito, né? Se a sua família te permitiu, te amparou, né? Por que lá fora eu também não posso ser amparado, né? Então, assim, a gente vai, em algumas vezes, nos colocar numa atitude de proteção, protetiva, recua um pouco, mas é um recuo, eu diria até embalado, né? Um pouco transformado, porque você volta mais forte. Você recua ou para repensar, ou para pensar na tua fala, ou para você se posicionar, mas você retorna mais forte. Então, às vezes, também não é só uma questão da gente estar lá, né, rasga o sutiã, coloca a bandeira, vai lutar, tá errado. Às vezes, o silêncio, o recuo, para você repensar a tua estratégia, entender como é que você vai se rearranjar naquele ambiente que você está, ele é muito mais potente, porque é um tapa com luva de pelica, né? Você não precisa estar lá fazendo o papel de louca, né, e etc., para você se posicionar. Às vezes, a forma mais inteligente é você saber responder de uma maneira mais adequada, com mais propriedade, sendo mais construtiva nesse ambiente, né? E, sem dúvida nenhuma, essa questão de não boicotar, né, e não colocar papéis da sociedade em meninas é muito importante nessa formação. Então, a gente tem um papel ainda maior como educadoras de meninas, de não reproduzir papéis que, às vezes, o pai, sem querer, está fazendo. Ou até mesmo de cortar um pouco esse comando e controle por parte do pai e começar até a construir diálogos diferentes em casa ou complementar para que aquilo não se repercuta. Então, às vezes, a gente está numa atitude já de construção para que não haja essa diferença de papéis, no brincar, mas se você nota que no teu parceiro, no teu marido, você está tendo esse tipo de atitude, é você pegar e começar a questionar, mas não seria legal isso aqui para ela? Né? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer junto? Por exemplo, eu todo final de semana vou para a praia com as meninas, a gente entra todos na água juntos. E a gente faz os esportes juntos, nos lugares que estão lá os homens. E o pai está junto, porque ele gosta do esporte. Então tá, você gosta, elas também vão junto. Então, é quebrar, tipo, é trazer para dentro. Ah, tá, vamos supor que, puxa, ele gosta de futebol, a filha quer jogar futebol, vamos junto com o pai. Ah, judô, né, pratica judô. Ah, tá, é mais... Não, vamos levar junto, vamos assistir, vamos estar junto, vamos torcer junto. Acho que são pequenas práticas diárias que vão cortando e vão quebrando essas amarras, sabe? Márcia, por último, por conta do nosso tempo mesmo, a Isabel coloca aqui que o relatório Circulars Alpha Female de 2020 aponta que apenas 11% dos gerentes de fundos bancários são mulheres. Ela cita também que a fonte Credit Suisse, que 70% do dinheiro gerenciado por instituições financeiras pertence aos homens. Considerando isso, primeira pergunta, mulheres investem em mulheres? E outra, já que as mulheres são a minoria no controle do dinheiro, como convencer os homens a investirem em mulheres? Mulheres investem em mulheres, cada vez mais. Há uma progressão e é por isso que existe cada vez mais uma política e já um pacto global da própria ONU para equidade de gênero nos investimentos. Então, a gente vê quase como um indicador de concessão de recursos por exemplo, vamos pensar aqui, a Berta, que eu trabalho, né? Uma empresa de capital de risco. Já há uma consciência da importância do aumento da mulher, porque a própria concessão de recursos, o próprio olhar para o investimento, ele já está considerando isso como um fator importante para a concessão de crédito, financiamento, etc. Né? Alguns cotistas nossos, por exemplo, já aumentaram seus cheques para investir em fundos de mulheres, porque percebem
que isso aumenta o crédito dele no mercado, ele vai virar um argumento de crédito. Se você investe em equidade, se investe em, por exemplo, eu não estou limitando apenas a questão de gênero. A gente está falando, por exemplo, quando a gente fala de ESG, que é impacto ambiental, social, quando a gente fala de clima, quando a gente fala de crédito verde, descarbonização, todos esses elementos que têm a ver com você proteger o planeta, você promover equidade, promover impacto, isso já gera naturalmente um impacto na concessão de crédito das empresas. Então, às vezes, a própria economia e o próprio investimento acaba sendo um regulador dessa equidade, né? Agora, realmente, se a gente fala trouxe para a gente um número de 11% investidoras. Agora, pensa investidoras em risco, menos ainda, né? A gente está falando aí de um quadro que os números são elegantes quando a gente fala 7% no investimento anjo, que tem participação feminina. Se a gente pega investimento em fundos de capital de risco, isso aí vai para 1%. Como é que você diminui isso? Na prática de investir em empreendedoras mulheres, que ao percorrer a trajetória da jornada empreendedora, ela vai ter mais recursos no bolso e vai ser aquela que vai ser colocada como a próxima investidora, mentora ou conselheira desses fundos de capital de risco. Quanto mais empreendedoras a gente investe, quanto mais casos de sucesso nas entregas, mais a gente está colocando essa mulher para o palco de decisões. Então, ele é uma trajetória, ele é uma jornada, ele não acontece da noite para o dia. Eu só estou lá, sentada hoje, porque eu estive sentada antes, né, num grupo, antes não, né, permaneço no grupo de anjos. E também porque invisto em mulheres. E, naturalmente, isso tem uma pontuação importante em termos de imagem. Mas quando você começa a entrar por imagem, você começa a perceber que não é só imagem, é competência, é acesso, é relação, é conexão. Então, eu acho que são vários elementos que vão mudar esse panorama da presença feminina no quadro de investidores e investidoras. Gente, é isso. Agradeço demais a sua participação. Estava mesmo com saudade de você. Espero que a gente possa se encontrar em breve, ou aí ou aqui. E é sempre muito engrandecedor poder contar com a sua perspectiva, que é forte pra caramba, mas também é muito doce, como sempre. Como sempre. Obrigada, Muito querida. obrigada, doutora Carla. Cara, sou fãzona de ti. A gente não conseguiu ainda se coincidir nos nossos congressos, mas a gente vai se encontrar. Olha, essa mulher Vai é dar fantástica. A gente trabalhou na pandemia com um questionário belíssimo, que tem resultados que a gente ainda está aí, né, trabalhando para poder ver como é que a gente coloca isso como impacto. Mas eu acho que tudo que a gente constrói que se traduz em falas, números, práticas, seja em sala de aula ou fora, ele é um elemento de transformação e a gente leva isso para o nosso dia a dia, né? Então, a vocês, fiquem à vontade de continuar perguntando, fica o meu contato e também aí para compartilhar desafios, dores e tentativas aí da gente continuar navegando neste mundo, né? E dizer para vocês que tudo tem valido a pena. Se coloquem em posições onde há dificuldades, porque elas te transformam. Obrigada, querida. Obrigada. Grande beijo para vocês. Depois a gente conversa com calma. Saudade. Beijo. Saudades, querida. Tchau, meninas. Bons estudos. Meninas e meninos. Tchau, obrigada. Tá bom? Tchau. Vou encerrar a gravação.